Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 9 de julho, sábado. Hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, religiosa e virgem, mais conhecida como a Santa Madre Paulina de Nova Trento. Que esta santa mulher nos ajude a amar a Cristo e a servi-lo em nossos irmãos e irmãs. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a memória de hoje. Amabile, mais tarde irmã Paulina, nasceu na Itália em 1865. Com 10 anos de idade, emigrou com sua família para o Brasil, onde fundou, aos 24 anos, a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Dedicou grande parte de sua vida aos cuidados das crianças órfãos e dos escravos. Faleceu em 1942 e foi canonizada pelo Papa João Paulo II em 2002. Deixemo-nos envolver por sua vasta obra em favor dos excluídos da sociedade. Que essa mulher seja exemplo para cada um de nós de como encarnar no mundo o Santo Evangelho. A oração do dia diz assim: ó Deus onipotente e eterno, que exaltai os humildes e simples e conduzisse Santa Paulina pelo caminho da santidade através da provação, do trabalho humilde e da oração constante. Concedei-nos por seu auxílio e a seu exemplo suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e encontrar pela plenitude da vossa graça no serviço às pessoas, especialmente as mais necessitadas, o seu amor e a sua graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Olha aqui, oremos mais profundo. O exemplo de nosso
de nossa irmã, Madre Paulina, para que possamos suportar as dificuldades e os sofrimentos do tempo presente. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33, e Jesus, então, vai dizendo aos seus discípulos: o mestre, ou melhor, o discípulo não é maior, não está acima do que o mestre, nem o servo acima de seu senhor. Para estes, basta ser como o seu Senhor, como o seu mestre. Então, ser como Jesus, viver como ele viveu, amar como ele amou. Nós somos convidados a, como diz alguns teólogos, um alter Cristo, um outro Cristo no mundo, na história, ser sinal e a presença do próprio Cristo para os nossos irmãos e irmãs. Depois nós percebemos que nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, vai de certa maneira, que São Mateus vai trabalhando com aquilo que nós entendemos como um segredo messiânico. Ao mesmo tempo, aquilo que é o escondido, no caso, sobretudo voltado à graça de Deus, ao conhecimento desse Deus, ele deve ser proclamado abertamente. Olha o que diz: o que eu vos digo na escuridão, seja dito à luz do dia. Então não há mais medo de proclamar a fé. O que escutais aos pés do ouvido, falai e proclamai nos telhados abertamente, para que todos entendam. E ele diz ainda: não tenhais medo. Então, o primeiro momento em que no Evangelho aqui Jesus diz para não se ter medo, está voltado para uma realidade, sobretudo espiritual. Ele diz: não tenhais medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Então, Jesus que nos convida a fugir de todas as ocasiões desta morte eterna, da morte que pode, com toda certeza, nos tirar a graça, o amor e o auxílio de Deus, como isso acontece em nossa vida, sobretudo por meio do pecado mortal. Mas aqui Jesus vai dizer a cada um de nós que os seus cuidados são muito presentes em nossa vida. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Até os fios do cabelo de nossa cabeça, que nós não sabemos a quantidade específica, formos contar um por um, Deus sabe, Deus conhece, Deus sonda, Ele conhece o íntimo de nós. E aí, então, mais uma vez, o Senhor nos diz: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Ou seja, Deus nos ama com amor eterno. E é importante até lembrarmos, amados irmãos e irmãs, aquilo que ouvíamos, sobretudo, na leitura de quinta-feira, a primeira leitura. Quando Israel era criança, eu já a amava, e desde quando tirei do Egito, eu chamei de meu filho. Então, esse Deus de amor e de bondade que já nos ama desde o princípio, desde toda a eternidade, Deus nos ama, Deus nos quer, Deus cuida de cada um de nós. Por isso, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Vós sois filho amado, filha muito amada. Portanto, aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu me declararei. Aquele que for capaz de testemunhar a fé diante do mundo, Deus estará a favor. E aqui nós ouvimos uma palavra, mas entendamos bem o contexto. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha, o que acontece nesse contexto, sobretudo? Deus jamais vai negar-se a cada um de nós, porque se Ele fizer isso, Ele vai contra a própria natureza, Ele é amor por excelência. Contudo, nós, na livre vontade, na liberdade de coração,
vamos nos afastando de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça de não nos afastarmos dele, mas estarmos juntos e unidos a ele com muito amor e assim testemunhá-lo a todos aqueles que ele mesmo nos confiou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.